Olá, eu sou o Eduardo Garcia e seja bem-vindo à parte bônus da lição 8 do Guia do Iniciante. Dessa vez eu vou mostrar um pouquinho mais do poder dos nodes. Na lição passada a gente fez o material do corpo do personagem, né? Um material tecnicamente complexo, digamos assim. Não tão complexo, como eu mostrei para vocês, pode ser mais complexo ainda, por causa da versatilidade dos nodes, mas agora a gente vai trabalhar com outro tipo de composição, que é o Compositing Nodes. Se você notar aqui no painel dos nodes, aqui embaixo na barra, você vai ver que temos três tipos de nodes. O Shader Nodes, que é o node que é a configuração de nodes do material. A gente tem o Compositing Nodes, que é esse que a gente vai utilizar agora, e a gente também tem nodes para editar texturas. Cada um desses modos de nodes tem nodes de tipos diferentes. Então, se eu vier aqui e adicionar um node no Shader Node, ele tem nodes que não vou ter aqui no editor de Compositing Nodes. Então a coisa é um pouquinho diferente, varia de modo para modo, o mesmo vale aqui para textura. Então vamos focar no Compositing Nodes. Para que ele funcione, eu tenho que habilitar aqui Use Nodes. Aqui já vai aparecer dois nodes na tela. Perceba que nada mudou. Então para que ele funcione, eu tenho que renderizar a cena. Porque o Compositing Nodes é um editor de efeitos, né, de pós-produção, que você vai aplicar depois que você executar a renderização. Então vamos executar aqui a renderização. Eu vou tirar a delimitação de render que eu coloquei para fazer renderizações mais rápidas aqui só na área que é de meu interesse. Então eu vou apertar Ctrl Alt B. Na visão frontal eu vou rotacionar o personagem para colocar ele na posição correta. A gente já tirou ele da posição várias vezes para poder pintar a textura e esqueceu de botar ele no lugar. Na configuração de render, eu lembro que eu coloquei 600 samplings na configuração de render, e eu acho que algo menor vai ficar legal, não precisa de colocar aquele tanto de samplings, porque demorou 10 minutos. 10 minutos para uma imagem, para o nosso caso aqui pode ser muito, eu vou colocar só 400 samplings, eu acho que vai resolver. As configurações de tamanho eu vou deixar igual, vou fazer algo a mais, eu vou vir aqui no painel Render Layers, vou abrir os passes, e vou ativar um Render Layer aqui, chamado UV. Eu quero que essas informações de UV estejam disponíveis para mim na hora de fazer o Compositing Nodes. Perceba que quando eu ativo e desativo, ele vai aparecer aqui no editor de nodes. O mesmo vale para os outros também, mas eu não vou utilizar eles, vou utilizar apenas o Pass e o V. Eu quero que as informações de UV estejam disponíveis aqui para mim. Então, feita a configuração, eu não vou mexer em mais nada. Vou voltar aqui para o painel Render e eu posso simplesmente apertar Render aqui ou apertar F12 no teclado, que é o atalho para iniciar a renderização. E como sempre, vejo você depois que a renderização terminar. E terminou a renderização, que demorou 7 minutos no meu computador. E agora a gente vai começar com a pós-produção, com a composição da imagem. A imagem renderizada apareceu em cima do meu editor de nodes, então vou abrir aqui no painel da direita, abrir Node Editor. Mudar para o modo de Node Compositing Nodes, isso é importante, não esqueçam de fazer isso. Vou esconder essa barra momentaneamente e vou diminuir o tamanho dos painéis da direita, o Outliner e o painel Propriedades. Vou deixar ele bem pequeno, quase não amostra aqui já. Vamos começar com a nossa edição de nodes. Então a primeira coisa é para mostrar para você um exemplo de como o que a gente pode fazer aqui dentro. Eu vou adicionar um node, vou apertar Shift A, vou descer até a opção Color e vou escolher o node RGB Curves e arrastar aqui para cima. Então agora eu vou realizar um efeito na imagem que está vinda da renderização. Eu vou alterar, por exemplo, o brilho dela para deixá-la mais clara e vejo que o resultado aqui já aparece no resultado da renderização. Então a gente pode fazer coisas malucas aqui, que ele é aplicado imediatamente no resultado do render. Então isso depois que você renderizou a imagem. Não se esqueça que é importante renderizar a imagem antes. Lembrando que o que é mostrado aqui no resultado de render é o que vai para o Node Composite. Composite é o mesmo que Material Output, né, que é a saída do modo de Node de Shaders. Né? Então aqui a gente tem Material Output no modo de Shader, e no Composite Nodes a gente tem o Composite. A gente ainda tem um outro Node, eu vou apertar Shift A, vou até a seção Output e clicar em Viewer. Quando eu clico em Viewer, eu tenho uma opção de carregar o resultado do que está sendo processado aqui pelos nodes apenas nessa janela. Então eu vou clicar em Backdrop, ele vai carregar o render aqui embaixo. E para mostrar para você como isso funciona, eu vou conectar o resultado da renderização direto no Composite Nodes. Então ele não está sofrendo nenhum tipo de processamento nesse fluxo aqui. Mas aqui no Viewer,
ele está sofrendo um processamento aqui eu tô alterando o brilho da imagem, né? Eu tô bagunçando realmente as cores da imagem. Está sendo mostrado só aqui e não aqui. Então isso é o que o Node Viewer faz, ele é só uma visualização que a gente tem antes de aplicar no Composite Nodes de fato. Bom, chega de falar e vamos para a ação, que eu vou excluir apertando X, igual eu faço na 3D View. Se eu apertar Ctrl Shift e clicar em cima de algum node, ele vai conectar automaticamente o Node Viewer na saída desse node. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar uma imagem na minha composição, vou apertar Shift A, vou até Input e selecionar o Node Image, arrastar ele para cá. Vou abrir a imagem, na verdade a imagem já está aberta aqui, que é o robô underline olhos. Eu vou utilizar essa imagem para alterar na composição. Se eu segurar Ctrl Shift e clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, ele vai conectar com o Viewer. Agora se eu segurar Alt no teclado e arrastar com o botão do e-mail, eu altero aqui a posição da imagem que está no backdrop. Eu posso inclusive abrir aqui o painel propriedades, aqui eu tenho a quantidade de zoom desse backdrop, que eu posso diminuir para deixar a imagem mais aparente. Então essa é a imagem dos olhos que a gente vai usar para compor. A gente vai distorcer ela um pouquinho agora utilizando as informações de UV que a gente pegou na hora da renderização. Então vou apertar Shift A, vamos até Distort e escolher a opção Map UV, arrastar aqui para cima. Ele já vai conectar a imagem com a saída imagem, né, na entrada imagem do mapa UV e já vai conectar a saída no Node Viewer. Por enquanto não tem nada para mostrar, mas eu vou conectar a saída UV do Render Layers na entrada UV do Map UV. E agora a gente já tem um resultado. Deixa eu aumentar o zoom aqui do backdrop. E o que a gente tem é aquela imagem sendo distorcida para se adequar ao que a gente tem ali no nosso mapeamento UV, né, no nosso objeto. Aqui a gente tem algumas falhas, mas isso não vai atrapalhar muito. A gente pode continuar a partir daqui mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um blur. Que eu mostro para você, deixa eu esconder a barra. Eu vou apertar Shift A, vou até a opção Filter e selecionar Blur, arrastar aqui para cima. Aqui nas configurações deles eu vou mudar de Gaussian para Fast Gaussian. E mudar aqui a quantidade de pixels para algo em torno de 20 em cada um dos eixos. Eu acho que vai ficar legal. Percebe que ele desfocou totalmente a imagem. Agora eu vou utilizar um outro node, eu vou apertar Shift A, Filter e vou descer até Glare, arrastar ele para baixo aqui. Arrastar esses dois um pouco para cima para melhorar. Vou conectar a saída imagem na entrada imagem do Glare e vou conectar aqui a saída do Glare no Viewer momentaneamente. Então ele não vai pegar nada do Blur porque o Blur não está sendo conectado. Então vamos às configurações do Node Glare. Primeira coisa que eu vou mudar será o número de interações, eu vou colocar 4. O Mix eu vou colocar 1. O Threshold eu vou colocar 0. O Streaks, que é o número de pontas, né, que ele vai gerar, que está 4 atualmente, eu vou deixar só 2. E vou alterar um pouco a rotação para uns 6 graus, para ele ficar inclinado. Perceba que ele não está executando o Glare fora da área da imagem, então a gente precisa corrigir isso antes. Então eu vou adicionar um outro node, vamos até Color, escolher a opção Alpha Over, arrastar aqui para cima. Mas antes eu preciso adicionar mais os nodes, então vamos aqui arrastar um pouco para o lado, vou adicionar um Converter, Separate RGBA, arrastar ele para cá, arrastar a imagem aqui nele e utilizar o Alpha aqui no Alpha Over, arrastar ele aqui para cima. E aqui eu vou inverter essa ligação e vou colocar a cor aqui como preto. Então essa configuração maluca que eu fiz aqui vai simplesmente colocar aquela imagem que sai do Map UV, que é essa imagem com a silhueta do robô, e posicionar ela em cima de um fundo preto. Então a gente coloca ela em cima de um fundo preto e aqui a gente aplica o Glare para gerar aquele efeito de lente, né, aquele efeito de brilho de lente. Agora a gente vai utilizar o Blur novamente, vou arrastar ele para cá e vou apertar Shift A, Color e adicionar um node chamado Mix. Vou arrastar ele aqui para cima mesmo, conectar ele aqui embaixo, o Blur aqui em cima e vou utilizar o modo de mesclagem de Mix, eu vou mudar para Add, para adicionar uma imagem na outra. Bom, o que a gente tem aqui agora é um brilho bem intenso no lugar do olho do personagem e a gente vai mesclar com a imagem final vinda da renderização. Deixa eu apertar Ctrl Shift e clicar aqui para você ver essa imagem final. Essa aqui é a imagem que a gente gerou. Ele está demorando um pouco para processar, processou. E a gente vai mesclar essas duas imagens. Eu vou utilizar novamente o mesmo node de Mix, né? Então, Shift A, Color Mix e mudar o modo de mesclagem de Mix para Add, que é para adicionar uma imagem na outra. Conectar uma em cima, uma embaixo. E agora eu vou apertar Ctrl Shift e clicar aqui
para ver o resultado disso tudo. Então vamos ver aqui no backdrop o que virou. Realmente agora ele está com um brilho bem intenso no lugar do olho e a gente pode diminuir pelo valor FAC, aqui é o fator. É o factor, né? É o fator de mistura. Então a gente pode alterar, deixar ele de acordo com a nossa necessidade. Perceba que o resultado do render ficou tudo preto, porque o Node Composite está com nada ligado nele. Então vamos ligar aqui novamente. E agora vai aparecer a imagem aqui na parte da esquerda no resultado de render. Se você quiser alterar um pouco a cor desse brilho, se você acha que ele está muito branco, você pode apertar Shift A e adicionar um node chamado RGB Curves, né, que eu já mostrei para você. Arrastar aqui para cima, né, do brilho que a gente gerou. E vamos aumentar um pouco o valor de red, né, de vermelho. Deixar ele mais avermelhado. Vamos ver como vai ficar o resultado. Ele ficou mais vermelho, que tá legal. E se você quiser diminuir um pouco o tamanho desse brilho, que se você achar que está muito grande, a gente vai alterar aqui um pouco o valor do fade no Node Glare. Vamos ver como vai ficar. Acho que assim já está legal. Vamos aumentar aqui a imagem. E apertar Ctrl seta para cima para maximizar o painel. E eu acho que a gente chegou num resultado bastante interessante, né? A gente já tem um personagem todo renderizado com o material configurado e a gente fez uma pequena pós-produção, né? Uma composição, né? No render final. Então vamos recapitular aqui um pouco do que a gente fez. A gente fez uma configuração aqui bem complexa. Eu tenho certeza que isso aqui vai embaralhar um pouco a sua cabeça, mas é assim mesmo. Você já entendeu, o importante aqui é entender como funcionam os nodes, né? Que é um fluxo de ações que vão se mesclando para obtenção de um resultado final, que no nosso caso aqui é o Node Composite. E só de você entender isso, você já está entendendo 50% dos nodes. O resto basta você entender para que serve cada um dos nodes, mas isso só se tem com prática, né? Não tem como a gente fazer um vídeo explicando todos os trocentos nodes que tem dentro do Blender, né? Realmente são várias. Se você apertar Shift A, você vai perceber a quantidade de nodes que a gente tem. Então vá testando e descobrindo por conta própria, ou até vendo os meus outros tutoriais que você vai aprender bastante sobre ele. Então vamos salvar a imagem final, vamos em Image, Save as Image. Vou nomear o arquivo como robô e dar Enter 2 vezes aqui para salvar a imagem final. Bom, se você chegou até esse ponto, renderizou seu personagem, fez a configuração de nodes dele, fez a configuração de nodes da pós-produção, do compositing e salvou a imagem no seu computador, poste a sua imagem final lá no site, lá na seção de comentários para eu ver como ficou o seu resultado. Lembrando que qualquer dúvida basta postá-la também. E isso a gente conclui, né, entre aspas, porque tem muita informação no post para você continuar estudando sobre nodes. Isso conclui a nossa lição sobre nodes. E agora a gente vai para a próxima lição, que é sobre animação. Então é isso, espero que você tenha gostado. Espero que este tutorial tenha sido útil para você. Vejo você na próxima lição. Fui!